Boa tarde a todos. Eu sou o Pedro. Bem-vindos a mais uma edição, do Fórum de Profissões do Colégio Pio XII. A palestra de agora será sobre design de games, ministrada pelo André, da EMB Morumbi. Eu peço que todos que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, use a ferramenta Q&A que está aqui embaixo, que ao longo da palestra ou ao final da palestra, o André responde vocês. Boa palestra a todos. E André, pode mandar bala aí. Acho que a Patrícia vai falar primeiro, né, Patrícia? Vou falar rapidinho. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Patrícia. Eu sou aí a parceira, junto com a Laurit, tá? Do programa Orienta, que é a parceria que nós temos com a escola, em trazer exatamente conteúdos para ajudarem vocês nessa tomada de decisão, né? A escolha profissional de vocês. Eu agradeço a todos que estão aqui participando, tanto os alunos, tanto o Pedro aqui, que está auxiliando, e tanto o André, que é o nosso palestrante de hoje. Tá? Muito obrigada. André, seja bem-vindo. Boa palestra. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o André Vinhas, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o mundo do design de games e o mundo sobre criar jogos e como é que isso funciona, tá bem? E esse curso muito bacana, tá? Acho que qualquer coisa vocês mandam para mim na ferramenta que eu vou respondendo as dúvidas, porque a gente abre também para mais perguntas, belezinha? Então, eu sou o André Vinhas, eu sou formado em Game Design pela Universidade de Anhembi Morumbi, tá bem? Eu já trabalhei em lugares como a rede Webidia, que cuida do IGN, do Verso, aqueles sites voltados para o mundo dos jogos. Trabalhei na On-Game Entretenimento também, que fazia Gunbound, Point Blank, Ica, Metin e mais alguns jogos assim, focado no online. E hoje eu estou no INTZ Esports, que é o atual campeão do CBLOL, né? Que a gente foi eliminado do Mundial, mas acontece. O pessoal que acompanha o mundo de cenário de esporte eletrônico, a gente está no LoL, no Free Fire, no Fortnite, em várias modalidades, tá bem? Basicamente, o que é o design de games, né? Antes de você entrar em toda essa parte de games dentro do curso, você começa pelo design em si, que é o cara que projeta objetos, sistemas gráficos, vestuários, é um cara muito ligado à criação e inovação, gestão de projetos e planejamento, tá bem? Se você é uma pessoa muito focada em criar, inovar, em gerir, assim, em facilitar a vida do próximo, o design é uma carreira certa para você. Então, quem projeta jogos é um game designer, tá bem? Não independente do tamanho do jogo que você estiver projetando, pode ser jogos gigantescos, tipo God of War, jogos mais simples, tipo Pac-Man, o Mario, League of Legends, Dota, Clash Royale, o que for. Quem produz esses jogos é conhecido como o game designer, tá bem? A área de games é basicamente dividida em 5 pilares, e você estuda os 5 pilares dentro do curso, que são eles: o próprio game designer, o artista, o programador, o sound designer e o cara do marketing, tá bem? Durante os 4 anos de curso, a gente tem um vislumbre sobre todas as áreas, tá bem? Durante vários semestres, estuda todas as áreas no semestre, continua avançando em cada área durante todo o curso, e normalmente depois do curso você acaba se identificando com um ou com outra ali e acaba seguindo essa carreira em alguma desses 5 pilares principais, tá bem? O primeiro pilar que eu vou falar para vocês é o pilar do artista, que é o cara responsável pela arte conceitual, a modelagem, os cenários, a animação e muito outro. Basicamente, a arte conceitual nada mais é do que o artista pegar aquele roteiro do jogo, aquela ideia do jogo, e transformar aquelas palavras em algo visual, em um desenho, em uma animação, no que for, para exemplificar a ideia para o resto da equipe, quando vai elaborar o jogo. É tipo você basicamente montar o conceito de todo o jogo, tá bem? Depois a gente tem toda a modelagem, que é basicamente brincar de massinha dentro do computador. Quando você vê aqueles personagens 3D, sei lá, do The Last of Us, do Control, jogos assim grandes, que tem até modelos 3D, ou até mesmo mais simples, por exemplo, o Crash, quem faz isso é o modelador, que é um artista, tá bem? Parece difícil, mas é super prático de mexer com modelagem, dá um certo trabalho, mas depois que você vai pegando as manhas, facilita muito, e é muito bacana. Também o artista é o cara que cuida dos cenários, tá bem? Os cenários
Ele basicamente ajuda a compor o tom da história, localizar o jogador, contar um pouco mais do chefão que vai entrar, dos inimigos, do que for. Ele cria todos aqueles castelos medievais atrás, os pântanos, os universos, os espaços sideral, o que for. É o artista que cuida da parte de cenários e também da parte de animação, que é basicamente animar o personagem andando, caminhando, correndo, os inimigos atacando, o que for. Ele que cuida de toda essa parte da animação, sem contar das cutscenes e muito mais, né? Tudo que for animado, os efeitos especiais ali, quem cuida disso é o artista. Tem muita gente que fala, André, mas eu não sei desenhar direito. Quer dizer que eu vou ser um bom artista? Eu não sei desenhar até hoje, tá? A faculdade tem as aulas de desenho, mas realmente é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Meu traço melhorou muito, bastante mesmo. E eu fui treinando para isso, para melhorar todo esse meu aspecto de desenho e tudo mais dentro do curso. Se você não consegue, você acha que tem medo de entrar no curso porque você não sabe desenhar, pode perder esse medo, porque você pode mesmo que encontrar o seu traço, você pode fazer uma coisa muito mais realista, você pode fazer um jogo muito mais simples, muito mais cartunesco e se encontrar ali dentro, tá? Então, vai sem medo se o seu medo for o medo do desenho, tá? Depois nós temos um programador, ele que cuida da parte de lógica, de banco de dados, de IA e a parte de redes, tá bem? A parte da lógica da programação, ela funciona, basicamente é a codificação do jogo, é o esqueleto do jogo, né? Se tal coisa acontecer, meu inimigo vai perder 10 de vida, se eu fizer isso, aquilo vai acontecer. Você cria toda essa parte de banco de dados, de lógica, para fazer o jogo funcionar. Então, você pegar o código, você dá vida ao jogo, você junta toda a parte de animação com a parte de som e vai integrando tudo aquilo ali para fazer o seu jogo funcionar, o seu aplicativo, o que for. E dentro disso também ele trabalha com a parte de banco de dados, que são os valores dentro do jogo. Por exemplo, quantos itens meu personagem consegue carregar dentro da mochila dele, qual que é a velocidade do meu carro naquele jogo de corrida, quanto de dano que eu consigo dar num jogo de luta, toda essa parte é quem cuida disso, desses valores, é o cara do banco de dados que faz todo esse processamento, tá? Ele também cuida da IA. O que é a IA? É a parte de inteligência artificial, né, que como os inimigos se comportam, como que eles estão ali, como é que o ambiente, o mundo se comporta com o seu personagem. Um grande exemplo é o The Last of Us 2, que quando você entra numa sala, os inimigos começam a te cercar e agir para tentar te pegar de algum jeito, sendo adaptando ao que o próprio jogador está fazendo. Quem cuida disso é o próprio cara da inteligência artificial, tá bem? E também tem a parte de redes. A parte de redes basicamente são jogos online, principalmente, tanto faz se for para celular, se for para console, se for para computador, ele que cuida de toda essa parte e faz basicamente os usuários se conectarem entre si, tá bem? Tem muita gente que acha que qual que é a linguagem de programação que eu tenho que começar, qual que é o melhor jeito, para onde que eu vou e tudo mais. Existem várias linguagens de programação. Quando você vai desenvolver para um Android é uma, para um iOS é outra, para um PlayStation 5 é uma, Xbox Series S é outra, completamente diferentes. Então, a faculdade te dá a base da lógica da programação, que é basicamente antes de você aprender a falar, né, juntar palavras, você aprende o alfabeto, então é basicamente isso, você aprende todo o alfabeto da programação e vai escalando para linguagens para onde você for desenvolver, tá? Mas você tem uma vasta olhada em todas as principais linguagens do cenário. Depois nós temos o Sound Designer. O Sound Designer basicamente é o cara do som, ele que monta as trilhas, as músicas e todos os efeitos sonoros. Trilhas são essenciais para compor um tom de uma história, quando a trilha fica muito mais densa, você sabe que você vai entrar num chefão, muito mais animada. As trilhas são extremamente necessárias para você passar emoção para o jogador. E é o que um bom game designer quer, né? Passar emoção quando a pessoa está jogando aquilo. Ele também cuida das partes das músicas e dos efeitos sonoros, que também são essenciais. Quando está num jogo de luta, o peso de um barulho, de um soco, é muito maior quando você escuta aquele som todo sincronizado e o que for. Tá? Você não precisa saber tocar nenhum instrumento para ser um bom sound designer, tá bem?
Você pode montar do jeito que você quiser. Existem milhões de softwares que te ajudam na criação desse som. Mas se você quiser, já tiver prática com algum instrumento, existem uns estúdios dentro da faculdade para você fazer essa captura de som e desenvolver suas próprias trilhas, suas próprias músicas para você lançar o seu jogo. Nós temos o cara do marketing, tá? Que é basicamente o cara que faz toda a parte de vendas do jogo, de comunidade, de divulgação e o pitching. Quando você tem uma ideia de um jogo, um protótipo, você apresenta ele para estúdios maiores, você faz o pitching para estúdios maiores, grandes estúdios compram o seu jogo e publicam, tá? Se você quiser seguir para o seu próprio estúdio, também funciona. Então, fazer essa divulgação nas redes sociais, anunciar, usar streamers, o que for, para fazer essa divulgação, tá bem? Opa, gente, perdão. Fazer toda essa parte de divulgação. Também temos a parte de comunidades. O que é isso? Community Manager. Principalmente em jogos online, um League of Legends, os Dotas da vida, Rocket League, o que for, que é escutar a comunidade e ver como eles já estão avançando, o que eles querem dentro do jogo, que skins que eles gostam, que formato de jogos que eles querem. Fomentar a comunidade, escutar a comunidade para você colocar as minorias dentro do seu jogo. Tá bem? Isso é muito bacana. Então, quanto mais você entende de jogos, mais você consegue ouvir a comunidade e melhorar o seu jogo. Show? E por final, nós temos o game designer em si, que é o cara que faz a mecânica, o roteiro, o level design, os projetos e a prototipagem. A mecânica do jogo é basicamente as regras do jogo, tá? Quando a gente está falando de um jogo de videogame, né? Um jogo digital, o personagem pode correr, pode pular, pode dar soco, pode dar chute, o que for. Toda essa parte é a mecânica do jogo, como os inimigos se comportam, o que eles fazem e tudo mais, tá? Também ele é o que cuida da parte de roteiro, ele que tem a ideia principal do jogo. Nem todo jogo precisa ter uma história, tá, gente? Eu sei que muita gente fala que bons jogos têm que ter histórias, mas nem todos os jogos precisam ter histórias. O Tetris está aí para provar que não é necessário uma boa história para ter um jogo. Não precisa ter história nenhuma, desde que você tenha uma mecânica sólida e o jogo seja legal de jogar, tá? Se você tiver uma história muito mirabolante e sua mecânica for ruim, ninguém vai querer jogar seu jogo, ninguém vai chegar até o final do seu jogo, ninguém vai ver como a história é legal. Então a gente gosta de trabalhar bastante a mecânica junto com o roteiro. Ele também que cuida da parte de level design. Por que cada inimigo tá ali? Por que cada item tá naquele lugar? Por que aquele buraco é daquele tamanho? Por que, sei lá, a rampa no Valorant naquele formato? Tudo isso tem uma explicação, tá? E isso é a parte de level design. Então, você estuda outros jogos, você vê o posicionamento de outros jogos para ver como é que funciona e onde tem que estar tudo. Onde tem que estar seus itens, onde tem que estar suas moedas, o que for. Ele também cuida de toda a parte de projetos, porque montar um jogo nada mais é que um grande projeto. Então, ver como é que o cara do som está fazendo a trilha, ver se o cara da programação está cuidando de toda a parte de código, linkar uma coisa com a outra, né, combinar uma coisa com a outra. É ele que cuida dessa parte de projetos. E ele também faz a parte de prototipagem. Basicamente, antes de você jogar a sua ideia para dentro do computador, você monta a sua ideia em cartolina, com brinquedos na mesa do seu jogo mesmo, para fazer um protótipo, para fazer a ideia, o conceito ali do jogo, para apresentar para mais alguém, para ver se a sua ideia é boa, se ela funciona, quais são os passos que você tem que tomar com ela. É isso, basicamente. Tá bem? Qual que é o ciclo do game design? Então, basicamente, você tem uma fase de conceituação ali nesse triângulo, nessa pirâmide invertida ali. Você tem uma ideia, você formaliza essa ideia com documentos, o que for, e você testa. Você vê como foi, testa de novo e fica nisso. Até sair no seu jogo e chegar na fase de QA, que é Quality Assurance. É você garantir que a qualidade do seu jogo tá show de bola. Tá bem? Basicamente, a sua ideia original que você está aí na sua cabeça, ela vai mudar muito, ela vai melhorar, porque você vai apresentar para outras pessoas, essas pessoas vão dar ideias, você vai melhorar, você vai ver coisas que você achava que funcionam e não funcionam. Então, isso do lado são protótipos de jogos. E o que é bem simples, é uma folha de papel com algumas coisas escritas para você testar, ou ali embaixo é uma sequência de telas mesmo, tipo, se isso acontecer, o que vai acontecer depois? Ali embaixo, tá? Não sei se estão vendo. É uma sequência de
todas as possíveis ações do jogador dentro do jogo. Então, você faz essa parte de protótipo para ver se o seu jogo funciona mesmo, para você testar o seu jogo, para você deixar tudo aquilo documentado, para você não perder nenhuma ideia e vai testando e até ficar o seu jogo funcional e você publicar e, né, vender o seu jogo, que é o mais legal de tudo. Como é que você sabe que você vai ser um bom game designer, tá? Qual que é o perfil do profissional? Você tem que saber lidar bem com tecnologia, tá bem? Porque tá sempre saindo um console novo, tá sempre saindo um software novo, tá sempre saindo uma placa de vídeo nova, um celular. Então, saber lidar bem com tecnologia, está sempre se adaptando. Trabalhar sempre com criação, buscando novas referências. Jogar bastante. Mas não jogar o que você já joga. Porque o que você já joga, tanto faz. Jogar jogos diferentes, pegar jogos indie, ver aquele jogo que você nunca jogaria, entender por que aquele jogo faz sucesso, por que aquele jogo não fez sucesso. Ter essa bagagem para você criar novos jogos. Se você quer seguir nessa carreira, para de jogar o que você já joga e jogue jogos diferentes, aqueles jogos que você nunca pensou que ia jogar. Sabe, se você odeia LoL, tenta mais uma vez. Se você odeia um Free Fire, joga. Se você nunca jogou God of War, corre atrás. Se você nunca jogou Sunless Sea, que é um jogo independente, vai, sabe? Joga. É muito legal escutar isso, né? Alguém mandando você jogar, mas é basicamente isso. Sempre buscar novas referências, novos jogos para o seu jogo ficar mais legal e você ter mais bagagem para fazer o seu jogo, tá? É uma profissão que você tem que trabalhar bastante em equipe, ou seja, está sempre em contato com outras pessoas. É possível, sim, fazer um jogo sozinho. Undertale é um jogo feito, que um cara fez sozinho, no máximo, com uma moça que foi artista com ele, mas basicamente ele fez o jogo todo só ele. Só que demora muito, é muito mais difícil, você tem que ser muito bom em todas as áreas, o que complica muito a sua vida, tá? Mas é legal trabalhar em equipe, é legal ter mais pessoas opinando sobre o seu jogo, é mais legal você ter esse contato no estúdio ali de pessoas criando jogos. É muito bacana. Você também tem que ter uma visão de negócios para inovação. O que é isso? Talvez aquele jogo que você sempre sonhou em fazer não seja a hora exata dele, de você lançar. Por exemplo, hoje está em alta formatos de Battle Royale. Então, será que mais um Battle Royale seria bom agora ou não? Tá bem? Qual que vai ser o próximo jogo que vai ser um sucesso? É estudar o mercado, é ver o que os jogadores estão jogando, é ver o que eles estão querendo jogar para lançar o seu jogo e ele fazer um sucesso na comunidade, tá bem? Qual que é a principal dificuldade dessa indústria no Brasil? Tá? Ela é muito nova, ou seja, ainda não tem toda uma regulamentação para tudo, tanto para salário quanto para diversas outras coisas. Quer dizer que você vai passar fome se você for game design? Não, você vai receber, tá tudo bem, tá? Mas diferente de áreas como o direito ou a medicina, que estão aí faz anos já, carreiras, anos atrás, a indústria está ainda engatinhando, ela está começando a tomar forma, tá bem? Então, algumas coisas estão muito novas, algumas coisas são diferentes, um lugar você pode receber X, outro pode receber Y, ou benefícios, ou métodos de trabalho são muito diferentes, o que é bom, porque você consegue trabalhar em diversas frentes, com métodos de trabalho diferentes, vendo jogos diferentes, tá bem? Oportunidades. É uma indústria muito em expansão, quanto mais agora que a gente teve a pandemia, o número de jogadores cresceu, sei lá, muito. Então, quase todo mundo joga alguma coisa, seja no celular, seja no PC, onde for. Então, tá sempre crescendo, tá bem? Você pode sempre fazer jogos para dispositivos móveis, o que é muito mais fácil de se fazer do que um jogo para console ou um jogo para PC, tá? E vender o seu aplicativo. Dá pra você trabalhar em diversos segmentos, tá, gente? Isso é muito real. Tanto na parte de publicidade, tanto na parte de animação, para TV, para web, interface, aplicativo, criação em geral, tá? Do meu grupo de TCC, tem dois que são game designers mesmo, tem pessoas que trabalham com licenciamentos para jogos, tem eu que trabalho com a parte de esporte eletrônico, tem um youtuber, que é o Sidão dos Games, acho que vocês conhecem, então você também pode se opinar sobre jogos, o que eu prefiro muito mais a opinião dele, porque ele realmente estudou sobre jogos, tá? Para falar o que ele fala. E também tem animador. Tem um cara que estudou comigo no TCC, que hoje ele é animador no Canadá, tá bem? É muito fácil
você sair do Brasil para trabalhar fora, porque lá fora também tem toda essa indústria, se você visa isso. Então, Estados Unidos, Canadá, Europa, tem sempre carência de vagas, porque sempre estão saindo jogos novos, tá bem? Você pode trabalhar com a parte de gamificação da sociedade, que é basicamente, sabe aqueles aplicativos que quando você vai fazendo coisas, pedir lanche ou pedir um Uber, uma coisa assim, você vai ganhando pontos? Tudo aquilo ali tem uma estrutura de gamificação, tá? Então, algumas escolas são assim, alguns aplicativos. Quem cuida dessa parte também é o game design para fazer uma boa gamificação, tá bem? Tem também a parte de serious games, que são basicamente os simuladores, que são jogos voltados mais para o ambiente profissional. Por exemplo, um simulador de, sei lá, cirurgia, para o médico treinar como ele pega no bisturi, como que ele abre um paciente, pilotar aviões, o que for, sei lá, segurança em fábrica. São jogos para você treinar equipes e treinar profissionais para o mercado de trabalho. Você pode muito bem montar o seu próprio estúdio, que é o que a grande maioria faz, e criar o seu próprio jogo. E você pode trabalhar com esporte eletrônico, igual eu faço, e se envolver nessa parte de competições, de times e tudo mais. Qual que é a rotina, tá? Diferente de profissões mais normais, o estúdio tem horários bastante flexíveis, tá? Porque é muito ligado à criação, então você pode meio que entrar a hora que você quiser, você sai a hora que você quiser, desde que o seu jogo esteja pronto, né? Isso é bem mais tranquilo. Todo mundo que trabalha com você é apaixonado por jogos, é muito comum acabar o expediente e todo mundo jogar. Isso, nossa, já perdi a conta de vezes que a gente já fez isso. Porque todo mundo gosta de jogos, todo mundo gosta de falar sobre isso, tá bem? Na regulamentação salarial, como eu falei, então você pode ganhar X num estúdio, Y no outro, tá bem? Então isso varia muito, ninguém vai passar fome, mas varia, tem estúdios que pagam muito mais, dependendo do tamanho dele, mas a gente acha que é qualquer profissão, dependendo do tamanho da empresa, ela paga mais. O perfil do profissional é jovem, ou seja, quase todo mundo tem a mesma idade, assim, tudo é bem jovem, o que é bem legal, porque as ideias são parecidas, os jogos que todo mundo gosta é parecido, que é bem bacana. Tem que estudar sempre, mas o que eu falei, não é pegar um livro e tudo mais, mas jogar novos jogos, ver filmes, ver obras de arte, para você levar aquelas ideias para o seu jogo. Então, está sempre aberto a novas ideias e está sempre estudando essas outras mídias, tá? E o inglês é muito importante. Por que eu falo que o inglês é muito importante? Porque a maioria dos softwares hoje em dia são em inglês, tá? Então, se você já tem inglês, já vai um pouco mais na frente. Nem todos os jogos estão em português hoje. A grande maioria de jogos mais antigos estão em inglês. Então, para você ter uma base sólida para a criação, você tem que jogar esses jogos que estão em inglês. Grandes artigos e livros sobre o game design ou sites de desenvolvimento, vídeos do YouTube, estão em inglês. Então, é muito essencial o inglês para essa área. Você consegue se virar sem o inglês? Sim, mas você vai ficar um pouco atrasado perto de alguém que já sabe inglês, que ele vai resolver tudo muito mais rápido do que você. Então, o inglês é bastante importante. Qual que é o ciclo do game design? Ou seja, tem um mercado de trabalho geral ali, que é o game design, a modelagem, a animação, a programação. Ou seja, dá para fazer jogo. Se você quiser animar personagens no estilo da Pixar, você consegue, tá bem? Toda essa parte de animação e programação. E tem os outros segmentos, como eu falei, a publicidade, os simuladores, esporte eletrônico e a gamificação. Ou seja, é muito fácil você trabalhar em todas essas áreas quando você tem um diploma de game design, tá bom? Como é que o curso é estruturado, basicamente? São 4 anos e são divididos por semestre. Todo final de semestre você entrega um grande trabalho no final, tá bom? Como é que funciona isso? O primeiro semestre a gente faz um jogo de tabuleiro. Sim, também fazendo jogo de tabuleiro, jogos de carta e tudo mais. Ah, André, mas eu odeio jogo de tabuleiro. Cara, eu também não era o maior fã de jogos de tabuleiro, até que eu joguei jogos de tabuleiro na faculdade que eu nunca tinha jogado na vida, ou seja, jogos que não utilizam fator sorte. Ou seja, não tem dado, não tem carta, não tem nada. Jogos de tabuleiro que as pessoas jogam todas juntas contra o tabuleiro e tem como o tabuleiro ganhar de você. Cara, são jogos, assim, fantásticos que abrem a sua mente para fazer jogos também, para tabuleiro ou cartas, o que for. Que também tem gente que segue essa carreira, que é a parte de jogos de tabuleiro, que também cresce bastante. Não igual jogos de videogame, mas cresce bastante. Então você tem aulas voltadas para isso, que é tipo design de um jogo analógico, fundamentos do design, desenho de observação, tá?
E a cada semestre você vai ter um novo projeto. Depois você cria uma cutscene para o seu jogo. Então você tem aulas de animação, dos princípios de animação, começa a ter uma parte de modelagem, tá? Que você entra no projeto de jogo 3D em terceira pessoa, tem um jogo 3D em primeira pessoa, e assim você vai avançando para dispositivos móveis, que é fazer jogos para celular, até chegar no TCC, que é o último ano todo, onde você cria o seu próprio grande jogo, tá? Aquele jogo que vai ser publicado, que você pode fazer o que você quiser com ele, que é o que realmente dá mais trabalho, por isso que é um ano para fazer esse jogo. Umas aulas que eu gostava bastante é design de personagens, que fica no segundo semestre, que é uma aula onde você cria personagens, tá? Então, era uma matéria a gente criar personagens para o universo do Harry Potter, do Star Wars, do Batman, do Asterix. Valia a nota, a gente tinha que dar uma história para ele, as coisas tinham que ser condizentes. Parece muito mais difícil do que eu estou falando agora, porque eu estou falando agora para é brincadeira, né? Mas não, era uma matéria difícil, porque você tinha que criar toda a história daquilo, tinha que desenhar o seu personagem, tinha que criar armas para ele, universo para ele, tinha que cruzar o universo, então é muito bacana, faz você ver novas histórias, criar vários personagens, era muito legal. Tá? E a parte de ilustração, que eu tinha muito medo, e foi uma grande facilitadora para mim, conseguir eu mesmo ilustrar meus próprios desenhos, meus próprios jogos, e toda a parte de programação, que foi fundamental. Tá bem? Então, existem diversas aulas que todas englobam aqueles 5 pilares que eu falei no começo, tá? Esse aqui são alguns dos projetos criados lá na faculdade. Tem tanto o jogo de tabuleiro, quanto o jogo 2D, quanto protótipos de jogos 3D, quanto jogos point and click ali embaixo. Tá? Esses alguns são os protótipos, esses projetos dos jogos de alunos que já passaram pela universidade. E uma coisa muito bacana é que eles ficam lá na faculdade, disponíveis para quem quiser jogar, para quem quiser consultar. Então, se você ficou sabendo de algum jogo muito bacana de, sei lá, 2 semestres atrás, você consegue jogar esse jogo. Então, é só você ir lá na faculdade, falar que você quer o jogo tal, e você joga, e você vê onde o cara errou, onde o cara acertou, qual foi a ideia dele. É muito bacana. E depois que você cria o seu jogo, ele fica lá para outras pessoas jogarem. Então, é um grande ciclo de muitos jogos sendo criados todo semestre, de você ter acesso a todos esses jogos, que é muito bacana, tá bem? Como é que funciona a infraestrutura do curso, basicamente? Porque tem o laboratório de informática, que é essencial, gente, grande maioria das aulas você vai fazer na frente do computador, criando coisas. Existem as aulas que você vai ter que anotar no caderno e tudo mais, mas pro meio do curso para frente é quase tudo no computador, porque você está fazendo um jogo digital depois, então não faz sentido você ficar no caderno. Tem todos os laboratórios de informática lá, porque caso o seu PC não rode os softwares, ou caso não tenha espaço, o que for, então você pode chegar antes da aula, você pode sair depois da aula e ficar nos laboratórios, que também disponibilizam tablets digitalizadoras, aquelas mesinhas para você desenhar, para você fazer os seus desenhos animados, sua animação, seus personagens, o que for. Tá bem? Tem toda a parte de ateliê com pranchas para você treinar o seu traço, que é incrível. Tem uma biblioteca especializada, que muita gente acha que é uma biblioteca de livros, obviamente, né? Biblioteca. Mas também é de jogos. É muito bacana você poder pegar esses jogos, como eu disse, tá bem? E curtir eles à vontade ali no âmbito da universidade, junto com os livros determinados para jogos, que normalmente são livros importados. Então você consegue ir lá e consultar toda a bibliografia para criar um bom jogo. Temos os núcleos de jogos. O que são isso? São salas nas universidades, na Anhembi Morumbi, onde você tem os consoles da geração, que na minha época era o Nintendo Wii, o Play 3 e o Xbox 360, para vocês verem, quando eu formei. Esse que estava em alta ainda. E você, por exemplo, eu nunca joguei algum jogo específico de Wii. E eu entro lá, tem toda uma biblioteca de jogos ali dentro que eu posso pegar, jogar e ver como aquele jogo funcionava. É uma coisa que eu não teria acesso, pegar o melhor daquele jogo, pegar as ideias de chefão, o que for, e assim eu consigo criar o meu jogo. Ou seja, você consegue jogar todos os consoles daquela geração. Provavelmente agora, com a mudança de geração, então vai estar lá um novo Xbox, o PlayStation 5 e, por enquanto, o Switch.
para fazer essa consulta para você ficar jogando. Obviamente, às vezes a gente é lá só para jogar mesmo, sem estudar. Tudo bem? Pode. Mas querendo ou não, você está aprendendo alguma coisa, porque você está jogando. E está jogando uma coisa que algum amigo seu te mostrou, uma coisa que você nunca jogaria. Então, até quando a gente não queria aprender, a gente estava aprendendo alguma coisa sobre o universo do game design, tá bem? Nós também temos estúdios de áudio, tá? Os estúdios de áudio, como eu disse, funcionam para você capturar dublagem para o seu jogo, para capturar trilha para o seu jogo. O nosso TCC, por exemplo, quem dublou foi o Ricardo Juarez, que é o dublador do Johnny Bravo, ou seja, todo o nosso TCC foi com a voz do Johnny Bravo, que a gente fez na captura lá do estúdio de áudio da faculdade, e as outras vozes a gente mesmo que fez, tá bem? Opa! Pessoal, agora eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem, usem o Question and Answers aí. As minhas redes sociais é @devinhas, tem muita gente que me manda perguntas lá também, se você precisar de qualquer coisa, é só mandar por lá, ou no meu e-mail, que é o devinhas@gmail.com. Se você quer fazer uma coisa de bolsa, com a coordenação que for o Delmar, esse e-mail de baixo, ele que cuida da parte de coordenação e do curso em si. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para ele também, ele é super receptivo, responde todos os e-mails, e é isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí. Opa! Rafael Nunes perguntou, foi muito difícil para você chegar nessa área de esportes? Então, Rafael, cara, não foi, porque na faculdade, como eu disse, daqueles 5 pilares, eu sempre me identifiquei com a parte de marketing ali, que era vender o jogo, apresentar o que for. Então, não, foi tranquilo. Porque, o que aconteceu? Quando eu saí da faculdade, eu fui direto para um game como estagiário de marketing. E aí, ali já tinha alguns jogos, tinha toda a parte de publicação de jogos, estava saindo Cavaleiros do Zodíaco, e tinha a parte de campeonatos de esporte. Então, eu comecei nos campeonatos de point blank, ajudar a organizar campeonato, ajudar a divulgar campeonato, o que for. Quando eu fui ver, eu estava muito dentro dessa área. E aí, quando eu fui para o IGN e para o Versus, eu estava cuidando da parte de planejamento de esportes para grandes marcas e patrocinadores. E depois eu fui para o INTZ. Então, foi meio que um movimento que eu já sabia que eu gostava. Tá bem? Eu fiquei 6 meses sem trabalhar com esporte eletrônico ali, e aí eu fazia freelance, né? Eu fazia projetos por fora voltados para a área de jogos, voltados para a área de esporte eletrônico. Então, uma vez que ali eu tinha essa vontade de fazer acontecer, tinha isso, foi bem tranquilo. Então, foi meio que um movimento natural das coisas. Tá bem? Espero ter te respondido. Vocês têm mais alguma pergunta ou não? É um emprego muito estável, né? Disse o Alan de Souza. Alan, não é, cara. Sei que muita gente fala isso, mas não é. Porque, por exemplo, hoje nós temos grandes estúdios no Brasil. Por exemplo, a Tap Games e a Quiris. Tá? A Quiris cuida do Looney Tunes Mayhem, que tem um cara do TCC lá que está lá, e a Tap está sempre criando novos jogos. O foco dos dois é mobile. Então, eles sempre estão criando vários jogos. Então, sempre algum jogo vai fazer sucesso. E é o que eu falei, nessa pandemia tem muita gente jogando. Então, não é um emprego instável, desculpa. Não é um emprego instável. Então, pode ir na fé, seu medo foi esse. As pessoas não perdem o emprego aqui, porque é uma área que cresce demais, sabe? Tem sempre alguém jogando, tem sempre novos estúdios sendo criados, e você pode criar o seu próprio estúdio, então vai do seu próprio esforço fazer o seu jogo acontecer. Então ele funciona perfeitamente. Espero ter te respondido, tá? Leonardo Evaristo de Lima, teremos aulas sobre engines como Unreal? Sim. Normalmente eles pegam a engine que está mais em alta, a engine que não sabe, né? O software de criação do jogo, né? Eles utilizam o software que está mais em alta ou que dá mais acesso a tudo. A gente teve bastante aulas na Unreal, mas a gente teve mais aulas na Unity, porque conseguia criar tanto para mobile quanto para PC. Né? Então, é bem tranquila essa parte dos softwares. Apesar quando você começa a entender a Unity, a Unreal meio que elas se completam, porque não tem uma grande diferença entre elas, sabe? Como os softwares são para a mesma coisa, se você entende um, você acaba entendendo o outro. Mas sim, tem essas aulas dedicadas, os projetos dessas aulas é criar jogos diretos nelas, então fizemos jogos de corrida, jogos de nave individuais, nessas próprias aulas dentro dessas engines, então foi muito bacana, e essas aulas são bem puxadas também, o que é bem legal para você criar seu jogo. Não sei se tem mais perguntas.
Acho que acabou. André, eu tenho uma pergunta. Oi, diga, Pedro. Você tinha comentado que a maioria do pessoal que trabalha com design de games é um pessoal mais jovem, né? Uhum. Eu queria saber se você consegue me responder. Para onde esse pessoal uma hora vai ficar velho, né? Uhum. Para onde esse pessoal costuma ir? Assim, eles continuam trabalhando nessa área ou eles, não sei, Sim, eles tinham um perfil? Tem o Aritama, que é um jogo, né, que saiu agora, mobile, o criador dele já virou um cara mais velho, né? Normalmente eles vão para a área de gestão dentro das equipes. Então eles vão gerir a parte de animação, então eles cuidam de toda a equipe de animação, eles cuidam de toda a equipe de desenvolvimento ali. Sobe de cargo. Isso, eles vão subindo de cargo, né? Enfim. Que daí vai destrinchando muitas coisas. Por exemplo, tem uma área que é a parte de monetização para jogos. É onde você coloca o anúncio dentro do seu jogo, como você ganha dinheiro com o seu jogo. Então tem que ser um cara mais vivido do que alguém que está saindo agora, que só quer criar e criar. Então, Sim, normalmente eles vão para essa área, assim, para áreas de gestão, áreas maiores. Sabe? Entendi. Bacana. A Patrícia vai dar o recado? Não sei, Patrícia, algum recado para você dar agora para a gente finalizar? Sim, vamos finalizar. Agradecer novamente, pedir aí os alunos que puderem entrar aí no link que o Pedro colocou para os sorteios de brindes e o certificado da palestra, por favor, tá? E eu agradeço muito, André, adorei. Pedro, muito obrigada pelo espaço conosco aqui mais uma vez, da Embi Morumbi. É um prazer enorme sempre estar aí fazendo essa parceria com o colégio. Eu que agradeço, Pedro, eu que agradeço, Patrícia, agradeço todo mundo que participou, que perguntou. Espero muito encontrar vocês no cenário, trabalhando, tá? Que a gente se encontre e faça um jogo junto, tá bem? Espero muito. É isso, muito obrigado. Bom, obrigado, André. Obrigado pela palestra, muito bacana. Obrigado, Patrícia, pelo apoio. Pessoal, agora, assim que eu finalizar a reunião, vai aparecer um questionário aí do Zoom. Vocês, por favor, respondam, tá? E às 3h30 a gente inicia com outra palestra. Obrigadão, pessoal. Valeu, Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. tchau. Tchau.